Olá, você está no Assim Pode, um programa feito para você e hoje muito especial, porque nós vamos falar sobre a terceira semana municipal de prevenção ao combate álcool e droga, COMAD. O COMAD é o responsável e nós temos aqui hoje 3 pessoas incríveis que vão comentar exatamente como funciona essa semana. Nós temos aqui o Tiago, a Mônica e a Nilza. Espero que vocês nos falem exatamente tudo o que vai acontecer essa semana para que todo mundo possa participar desse evento. Tiago, você quer começar contando um pouquinho? Nelson, é um prazer enorme estar aqui com você. É um momento especial também para todos nós do Conselho Municipal, né, de Políticas de Álcool e Droga da cidade de Mojimirim. Até antes de você falar, né, o que significa COMAD? Então, o Conselho, o COMAD nada mais é do que um Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre álcool e sobre drogas. A gente se reúne regularmente para discutir projetos para poder desenvolver na sociedade, através de uma prevenção, através de um evento, né, através de criação de políticas públicas, de leis, né, voltado sempre ao público que necessita na questão do álcool e da droga. Muito bom. Mônica, por favor, se apresente. Boa tarde a todos, né? É um prazer enorme estar aqui de novo. De novo não, né? Para poder estar falando sobre esse assunto tão problemático e que todo mundo gosta de correr. Mas a gente tem que trazer ele à tona e fazer com que as pessoas entendam o processo, principalmente no setor preventivo. E qual é a sua formação, Mônica? Eu sou psicóloga de formação, atuo na área há 33 anos, tanto com dependência química, moradores de rua, portadores de HIV. Também sou professora de história e pedagoga. Olha que bacana. Ô Tiago, eu não perguntei para você, né? Fala para mim a sua formação. Eu sou formado em aconselhamento em dependência química pela Uniad, Unifesp, né? Também fiz faculdade de marketing digital também e agora na metade do ano estou me inscrevendo na faculdade de assistência social para dar continuidade nessa luta aí que eu tenho um carinho muito grande há 16 anos, que é a minha área. Puxa, que bacana. E ainda, olha, nós temos aqui a Nilza, né? A Nilza também faz parte do COMAD? Eu faço parte da Casa dos Conselhos, né? A qual administra, né, os conselhos municipais, e o COMAD faz parte da nossa casa lá. E qual que é a sua formação, Nilza? A minha formação, eu sou formada em gestão de políticas públicas. Olha que bacana. Então, quer dizer, o COMAD está muito bem assistido, né? Gente, agora vocês veem que me respondem, porque algumas pessoas costumam dizer que o trabalho de vocês é enxugar gelo. É verdade isso? Eu acho que essa pergunta condiz muito com o trabalho que a Mônica faz há 32 anos dentro do nosso município, né, através da Associação Resgate à Vida, né, que também faz parte do conselho, né. Eu acho que cabe muito a ela vir com essa resposta aí. Vamos ouvir, então? Quando chega na área, na terciária, que é a área já ativa, talvez seja um pouco. Mas não quer dizer que a pessoa não tenha a oportunidade de recomeçar, né? Então, assim, às vezes não é uma vez, 2 vezes, às vezes é um cultivo para acontecer. Porque não podemos deixar de levar em consideração que um dependente químico, ele começa a usar na adolescência, né? Na juventude já está começando a se comprometer e alguns já estão comprometidos na adolescência, hoje, principalmente. Com o passar dos anos, ele desenvolve malícia de vida, mas não desenvolve maturidade de vida. Recuperação requer maturidade. Por quê? Você tem que ter maturidade para você entender que você não vai poder ficar mais indo em show onde tem o uso tanto de bebida alcoólica quanto de droga. Ele não vai poder ter acesso a uma série de coisas. E ele vai ter que ter maturidade para aprender a abrir mão disso para conseguir entrar em recuperação. Então, isso é um fator que dificulta muito, uma vez que as pessoas hoje socialmente dizem: nossa, mas você não sai, você não passeia, você não vai numa festa, você não vai no show. Se uma menina for namorar um rapaz que ele não toma um copo de cerveja, ela mesma ridiculariza ele. Isso é uma coisa comum que nós estamos vendo.
Então, assim, existem vários fatores que dificultam. E ele precisa da maturidade para poder abrir mão disso sem ficar deprimido, mal e achando que é inferior, né? Simplesmente ele vai ter que abrir mão. Como um diabético não pode comer açúcar, quer comer escondido? Pode comer, mas não é, ele não pode comer. Pode comer. É assim funciona a dependência química, é a mesma coisa, ele vai ter que abrir mão. E nem sempre tem maturidade para isso. Você vê? E a sociedade hoje, ela está mais aberta, ela está preparada ou o preconceito ainda continua? Eu acho que, digamos assim, eu não chamaria mais de preconceito assim. É uma coisa mais velada. Mas o rótulo daquela coisa de não presta, vagabundo, etc. e tal, esse continua. Então, por quê? Porque sabe de todas essas dificuldades e ele não vai ser um membro produtivo na sociedade. Não é um cara que ele vai levantar cedo, que ele vai trabalhar, que ele vai cumprir as responsabilidades dele. Então, a sociedade é lógico. Vai colocar ele à margem do nível aceitável da sociedade. Então é complicado, mas isso continua. Sua visão é a mesma, Nilza? Nesse sentido, dessa questão do preconceito? Eu acho, é a mesma, assim, é o que, assim, que a gente vê, né, as pessoas que são usuárias, às vezes, não são vistas. Elas não são vistas, né? A gente até vê, mas o olhar que a gente tem delas é um olhar assim de preconceito mesmo, de não querer estar perto, de querer distância, sabe? E o que a gente busca, né, o que a gente sempre fala no conselho, que a gente sempre está falando, dialogando no conselho, é mudar essa visão, é olhar o ser humano, olhar a pessoa, né? Porque como é que a gente vai poder ajudar? A gente só consegue ajudar se a gente conseguir ver o ser humano em cada um deles. Não ver a ação, o que eles fazem, a ação deles, o que eles estão fazendo, mas ver o ser humano. Né? A gente tem que começar a ver o ser humano, a querer ajudar o ser humano, porque às vezes a gente mistura muito, né? A gente mistura a pessoa com o ato que a pessoa pratica. Né? Quando a gente começa a falar assim, eu quero ver a pessoa por trás de cada um, eu tenho certeza que tem pessoas muito boas. A gente tem prova disso, a gente conhece bastante gente que se recuperou, né? Que com força de vontade, com ajuda, né? Conseguiu se recuperar. Então, quando a gente conhece a pessoa, a gente tem um outro olhar. A gente só precisa conseguir separar, sabe? O ser humano daquele ato que ele pratica, para poder ajudar. Né? E às vezes também a pessoa também tem que querer ajuda, né? A gente tem que ter essa visão também, que a pessoa tem que querer ajuda. Às vezes não adianta eu querer ajudar se ele não quer ser ajudado, né? Então, a partir do momento quando a gente consegue achar alguém que quer ser ajudado e que eu consigo ver ele como um ser humano que está pedindo ajuda para aquilo que ele está passando, eu acho que a gente consegue caminhar com eles bem. Muito interessante. Eu sou bem... Eu gostei, a sua resposta foi muito boa. E aproveitando aqui, Tiago, você trabalha com o Resgate à Vida próximo dos 30 anos de atendimento, certo? O Resgate à Vida, ele fez 29 anos, Nelson, dia 3 de junho. Né? Na verdade, a gente está aqui hoje com a Mônica. A Mônica é a fundadora da Associação Resgate à Vida. Eu estou há 7 anos direto no projeto. Fiquei quase 2 para 3 anos como diretor lá. Eu trabalhei durante 11 anos no Bairral. No Bairral. Né? Na parte de aconselhamento, todos os setores de dependências químicas, né, que o Bairral tem. Então eu trabalhei desde com uma pessoa que só tinha dependência química, como a comorbidade também associada já à dependência química. E a gente fala de um momento mais triste que eu acho que se encaixa muito na visão que muitas das vezes as pessoas olham na rua. Lá, ele é doido, ele é isso. Ele já está mais comprometido, né? Depois de 11 anos de Instituto Médico Bairral, né? A diretoria me convidou, né? Que estava fazendo uma separação, me convidou para vir para a parte da coordenação. E eu conversei no Instituto Bairral na época lá, eles desejaram boa sorte, né? E eu vim, são 4 anos aí de lutas mais intensas, né, ao lado da Mônica, do nosso presidente, do Thiago Cubo, de todos os diretores que estão lá, né?
A gente tem diretor lá, igual o senhor Paulo Zene, né, que acho que muita gente conhece, que está há 22 anos do lado da Mônica, né? É muito tempo de luta, né? E o desenvolvimento continua, né? Estamos agora na contagem regressiva. Comemoramos os 29 anos, mas agora começamos uma contagem regressiva aos 30 anos do resgate, que é um marco histórico, né? Também, porque é uma das comunidades terapêuticas mais antigas, né? Atuantes, né? Sem nenhuma interrupção no nosso país, né? Puxa, que bacana. Mônica, a gente consegue mensurar quantas pessoas passaram por ali, quantas foram salvas, vamos dizer assim, nesse período da existência? Temos uma média, né? Nós temos aí uma média de registro lá, técnico de 1.600, em torno de 1.600, 1.700. Era menor, hoje ela é maior, a gente atendia 12, então assim, na verdade era quase 2 por ano, porque 6 meses, né, de tratamento, então... nosso índice, ele tá... A Organização Mundial da Saúde fala de cada 100, 3. Desses 3, um cai em 6 meses, outro cai em até 5 anos, só um fica limpo. Olha... O nosso dado é de cada 10, 2. Então, assim, a COED fez uma pesquisa, que é a secretaria lá do Estado, falando que instituições menores conseguem acessar mais. Por exemplo, se eu tenho uma comunidade onde cabe 100 e uma que tem 20, 30, percebe-se que o olhar é mais individualizado, mais cauteloso e a probabilidade de aumentar o índice é maior. Olha... núcleos menores, atendimento mais qualificado. Quando se fala de massa, então, por exemplo, 100 numa comunidade, como temos várias comunidades. Antigamente era comum, né? Eram drogas mais leves. Hoje que a gente tem essa entrada da droga sintética, que o cognitivo também está indo embora, está bem complicado. Mas o nosso número está bom até. Entendi. Porque nós já estamos atuando na área terciária, né? Ele já pulou a primária e a secundária. Já está no terceiro. Entendi. Interessante esse trabalho, né? Nilson, como coordenador da Casa de Conselhos e acompanhando esse em especial, como que você vê a atuação deles, esse envolvimento, essa garra desse pessoal trabalhando com esse tema? Eu fico até... Eu acho legal, eu acho que eles são bem empenhados, né? Essa nossa convivência, assim, no Comad, no Conselho, né? O Conselho está desde 2019, que a gente começou a reestruturar esse Conselho do Comad, de uns 3 anos para cá, com essa reestrutura que foi feita, com a vinda, né, do resgate, para ter uma cadeira dentro do Conselho, né, com a vinda do Tiago, que assumiu a presidência do Conselho. O Conselho deu um salto muito grande, porque até então ele traz vivência, né? Ah, verdade. A vivência, porque até então a gente fala assim, vamos fazer políticas públicas. Beleza, mas aí a gente olha a teoria, olha a lei, aquilo escrito na lei, artigo 1, 2 e 3, o que está escrito na lei. E aí a gente não tem a vivência. E com a vinda deles, das outras comunidades, todos os participantes que tem dentro, as representações que tem dentro do Conselho, a gente consegue ver a vivência de cada lugar, né? A gente tem ele que é do resgate, a gente tem a representação do CAPES, a gente tem representação do Conselho de Educação, que leva também o Conselho Tutelar, que leva também os casos, né, que elas atendem no Conselho Tutelar, a Ronda Escolar, que também faz um trabalho muito bom de prevenção dentro das escolas municipais, também leva para a gente. Então, a gente consegue ter uma visão da vivência do que é, né, dentro do município, o que é, como está sendo, como que ele está. E aí a gente tenta, né? A gente tenta fazer essas atividades, né? Igual vai acontecer agora essa semana de prevenção, né? De prevenção e combate. Fala um pouquinho, né, mais dessa semana, conta como vai funcionar. Então, aí a gente tenta fazer essa semana, que já é a terceira, né? A gente começamos a fazer muito timidamente a primeira, falamos, vamos fazer a primeira, vai dar certo. Deu muito certo a primeira, foi mais tímida, né? Mas mesmo assim a gente fez 5 dias, né, de eventos. Em vez de começar com 1, nós já falou, vamos fazer logo 4, né?
Foi 4 dias. O ano passado nós fizemos a segunda semana, que também foi muito boa, e este ano a gente está fazendo a terceira. Cada ano, que, né, desde o primeiro, a gente avança, né, um patamar, vamos falar assim. O primeiro foi mais tímido, fizemos na Estação Educação, na praça e ali na feira. O segundo ano a gente fez os mesmos lugares, avançamos um pouco mais porque fomos na Câmara Municipal. Né, teve um dia que falamos na Câmara Municipal sobre o Comad e sobre a semana, e este ano a gente conseguiu avançar mais um pouquinho, que além da gente continuar indo participar da Câmara, né, a gente vai fazer um evento para os alunos das escolas municipais. Ah, que bacana. Então a gente, né, esse ano a gente incluiu um evento para as escolas municipais. E esse evento vai ser aonde? No Centro Cultural. Então a gente vai ter o primeiro dia no sábado, vai ser sábado agora, que vai ser na praça, né? Onde vai ter os estandes das entidades, né? Que colaboram, que desenvolvem serviços dentro da área de prevenção e de combate, né? A gente vai ter Resgate à Vida, a gente vai ter NA, que é o Narcóticos Anônimos, a gente vai ter o AA, né? Que é o Alcoólicos Anônimos. A gente vai ter CAPES, CAPES. A gente vai ter Secretaria da Educação, a gente vai ter o Fundo Social que vai estar lá, vai estar a Secretaria também de Cultura também, vai estar a Secretaria de Esporte. Todos os movimentos que hoje fazem parte também do Conselho do Comad vão estar presentes junto com a gente fazendo um movimento. E o mais legal de tudo isso é um agradecimento muito especial a você, Nelson, a Associação Comercial, que nos abraçou nesse terceiro ano, fazendo a gente chegar num lugar que a gente gostaria de ter chegado, né? Eu acho que o Conselho crescendo, como a Nilza está falando, né? A gente poder unir forças, né? E ter o respeito e o carinho que a Associação Comercial está tendo pela gente, né? Quando a gente está no uso, né? Eu fiz uso, né? Por 10 anos da minha vida, a gente a gente não é visto, né? Como a Nilza falou, fica meio esquecido, né? E aí quando a gente entra em recuperação, no caso, como eu vim e dedicar a minha vida mesmo para trabalhar em prol do próximo, e se tornou uma coisa séria, porque é uma profissão, ter que estudar, ter que me empenhar, ela cobra muito isso, né? Quando você vem para um conselho, você vê o tamanho de um conselho, né? E aí você chega numa semana igual essa, e uma associação comercial abre as portas para falar, então vamos lá, a gente ia fazer um evento, vamos unir os nossos eventos. Então, um evento de sábado para nós já é um marco. Hoje a gente estava numa reunião online, os membros do conselho estavam todos felizes, né, Nilza? Não tinha um que não estava feliz e empolgado de estar sábado na praça, né, Nilza? Tá todo mundo contente. Porque além de reunir os movimentos, a gente vai ter associação comercial, que vai ter exposição também, né, de carros, né? Vai estar acolhendo, está dando suporte para esse evento acontecer, vai ter brincadeira com as crianças. A gente chegou num dia assim que outras cidades que não têm um conselho, inclusive Mogi Guaçu fez esses dias atrás um dia D, tá? E parecido com o que a gente vai fazer em um dia de evento. A gente vai iniciar tipo um dia D na praça central da cidade, né? E depois a sequência vai vir e a gente depois vamos chegar falando que a gente vai encerrar aqui na casa da Associação Comercial, né, Nilza? Vamos ter também a presença do Amor Exigente, né? Que faz um trabalho muito bom também junto com as famílias, né? E é muito bom acontecer isso, porque, pelo menos pelo comércio, pela visão, é essa conscientização. Porque, aos poucos, nós precisamos realmente fazer com que essas pessoas que estão marginalizadas, que estão aí, saiam disso, né? Nós precisamos de mais Tiagos, né? Mais pessoas que estão lá na droga hoje, que estão viciadas, elas consigam ser resgatadas, consigam sair e venham fazer um trabalho. É isso que a gente precisa. E até nós estamos aí juntos, né? Começando a campanha Não Dê Esmola, né? Que é uma ideia que está sendo lançada, que estamos fazendo aí, exatamente para quê? Para diminuir a incidência de pessoas de fora. Os nossos nós vamos cuidar, né? Mas os de fora, cada um cuida do seu, né? É uma questão que a gente também vem falando, a gente vem, né, o Conselho Municipal de Álcool e Droga, né, como presidente, a gente conversou, a gente vem discutindo, né? Temos até, a gente, igual a gente falou, vamos ver se a gente consegue na semana falar mais e talvez ver se essa campanha venha, né, Nelson? A gente tinha falado disso também. Mas a importância de mostrar os serviços que o nosso município tem, né,
Porque como você mesmo falou, se a gente pegar dentro de uma casa do conselho, do que a Nilza ouve de outros conselhos, se pegar a Mônica com a Associação Resgate à Vida, da história das pessoas que estão no nosso município, né? A gente tem que ter um cuidado sim com as pessoas, né, que são do nosso município, ofertar esse serviço, né, para essas pessoas, mas a gente também vê que essa questão da dependência química, como a própria campanha que está sendo construída, né, não deu esmola, mas ela deu oportunidades, né, deu amor, né, porque eu tive, quando eu entrei num processo de recuperação, quando eu tive um local para mim fazer um tratamento, me cuidar, quando eu terminei ele, né, eu tive a oportunidade de ser acolhido, de dar continuidade. Então, o que as pessoas têm que entender é que essa oportunidade tem que ser dessa forma. A pessoa foi lá, por exemplo, ela fez um tratamento na Associação Resgate à Vida, né? Acho que a Mônica pode até falar que muitos que saem, depois eles vão buscar essa vaga de emprego no mercado, né? E acabam encontrando, né? Eu acaba na hora de fazendo, ele acaba falando, eu estava lá no Resgate à Vida, né? Muitos acabam, depois eu vou retornar para você. Isso desanima, dá um desânimo na pessoa, né? Ou a pessoa já conhecia, fala, esse daqui eu não vou dar oportunidade, né? E aí vem o desânimo, vem a baixa autoestima, e é onde a pessoa volta para trás, né? Então as oportunidades elas têm que ser claras, a gente tem que dar essa oportunidade para as pessoas acessarem todos os serviços, né? E a campanha ela tem que ser em cima disso também, né? Não só uma campanha, olha, é claro, né, Nelson, que quando a gente fala agora dessa parte da campanha, a gente discutiu muito isso, a Nilza estava, a Mônica sempre leva essas questões também, que acompanha também. Ninguém vai falar de impedir as pessoas da sociedade de dar dinheiro para ninguém. Mas em vez de dar o dinheiro, compra uma comida para a pessoa, né? Se a pessoa falar que está querendo ajuda, que a pessoa procure, vai ter umas informações, indique a pessoa para procurar tal lugar. Isso que é o mais importante. Isso. Né? Isso que é o mais importante. Eu acredito, eu vejo também o centro da cidade com muitas pessoas hoje ficando em situação ali, né? E as pessoas, igual você fala, às vezes tem receio, né? Porque é invisível, a pessoa não olha o ser humano como a gente olha, né? Ele é um ser humano que está numa situação daquele momento, né? Mas ele precisa, né, que seja estendida também a mão para ele, né? Em vez da oferta do dinheiro, né, de, olha, vamos procurar tal lugar, né? Exatamente. E lembrar que quando terminar tudo isso, do próprio comércio também, de começar a procurar quem faz esse trabalho e dar oportunidade para as pessoas voltarem também para a sociedade. Para o mercado de trabalho, claro. E aí a gente tem entidades muito boas, nós citamos aqui várias delas, que realmente fazem um trabalho bom. E por isso, se você for doar a sugestão, né, doe para essas entidades, para fortalecer elas, para que elas possam cada vez mais fazer um trabalho bem feito. Porque elas sim conseguem mudar. Olha o resultado que a Mônica falou para a gente aqui, de quantas pessoas passaram e como a gente consegue ajudar. Então, é importante esse lado, né? E até aproveitando essa pequena conversa, o governo mexeu um pouquinho naquela questão da possibilidade das pessoas carregarem a maconha agora, né? Ficou para 40 gramas. Como é que vocês veem essa nova mudança? Ajuda ou não ajuda? Vai você nessa, porque no último podcast que a gente foi, essa foi feita a pergunta, né? E a Mônica, ela colocou, eu acredito que a Nilza também tem uma visão também, né, como coordenadora aí da Casa dos Conselhos, né? E também acompanha isso de perto, né? E eu como coordenador também, aí ter passado por isso, eu também tenho opinião, mas eu acho que ela vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque é uma questão também que da luta que a gente faz, a gente foi totalmente contra, né? E a gente tem nossos motivos para isso, né, Mônica? Sim, o que as pessoas hoje estão colocando assim, nossa, mas o que é uma maconha, um cigarrinho de maconha? Só relaxa. Se lá nos Estados Unidos o paciente em fase terminal, olha só, ainda faz essa colocação, né? Fase terminal, ele pode ter acesso, tal. Ninguém consegue entender que se você pega um adolescente, vamos citar um de 15 anos, de 15 a 16 anos, para a gente um pouquinho, que a gente sabe que tem bastante abaixo. Bastante. Mais do que gostaríamos. Né? E falo porque, assim, como eu sou diretora de escola, eu tenho acesso lá no Pérez Marques, lá na vila. Então, assim, as crianças estão muito envolvidas com isso, mais do que os pais imaginam. Então, por exemplo, vamos citar esse exemplo.
de 15 a 16 anos, ele começa o uso, né? O que nós temos dentro dos hospitais psiquiátricos? Que eram os famosos esquizofrênicos, os transtornos mentais. Eles usavam o quê? Ah, todo mundo fala, não, mas ela é mais tranquila. Ah, o crack vai dar maior... Não. Existem danos psíquicos causados por ela que são irreversíveis. Ele vai desenvolver esquizofrenia. Tá lá, a pesquisa do Laranjeiras fala isso. Ele tem um livro que ele fala só disso. O Isamitiba começou lá no comecinho, na década de 80, falando que o que a maconha causaria com os danos psíquicos, né? O Laranjeira, ele dá uma separada, ele dá essa ênfase também, e a gente percebe os danos neurológicos, que automaticamente percebe-se que o cognitivo vai baixando, que é a questão das drogas mais pesadas. Mas a maconha leve, deixa o cara birutinha de tudo. Vamos colocar assim pra gente não... Deixa birutinha, aí começa a desenvolver essas patologias psíquicas. Olha. E ninguém dá bola. Então, assim, tá todo mundo falando, não, mas é normal, o que é uma? Esse é o resultado. No mesmo jeito que eles estão pensando no imposto que eles vão reter, a pergunta que não quer calar e que ninguém responde é assim, vai ter leito suficiente para esse tipo de tratamento? Olha que pergunta forte, hein? Não é? Aí eu digo, a família vai dar conta disso? Né? Porque isso a gente já vê crianças que são resultados, que foram gerados nesse tipo de circunstância, que eles já apresentam esse tipo de problemática. Sem ainda nem ter feito uso, eles já estão com essas sequelas. Então, nós já temos adolescentes com esse tipo de sequela. Olha. Muito forte. E aí eu digo, a família vai ter estrutura? Não tem. Eles falam assim, eu não dou conta. Nossa, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. É o que você escuta deles. Então, quando eles vêm, e quando você fala, é uma doença, a dependência química, então as pessoas falam assim, doença, então tem que ir no médico. Tem que ir no médico. Vou tomar um remedinho. Vai dar um remedinho, acho que ele vai tomar um remédio como uma doença física e aquilo vai resolver. Não vai. Não vai. A diabetes, você toma um remédio pro resto da sua vida. A dependência química, ele vai ter que praticar o processo de recuperação o resto da vida. Alguns que tiver sequelas vão tomar remédio pro resto da vida. Então, assim, vamos falar em nível de sociedade? Sociedade não está pronta para absorver tudo isso, porque daí você vê esses casos. Nós temos um caso, não vários, vamos lembrar, que andam na rua e a turma, nossa, é louco. Se você olhar o histórico dele, ele estava lá atrás usando a maconha. E aí você começa a ver a sequela. Quer dizer, nós estamos sentindo o efeito. O efeito já é aparente. E aí, assim, a turma está deixando normal. Normal? Até quando? Né? É verdade. E eu digo, o pai e a mãe que realmente consegue manter o filho longe, já ganhou o troféu. Porque hoje em dia está assim, está muito difícil. Puxa vida. Olha, observando assim, Tiago e Mônica, aquele efeito da Cracolândia, né, que de repente deu uma sumida em São Paulo. Como que você vê o efeito disso hoje? E aqui pra gente no interior, principalmente? Nelson, falando um pouco lá da Cracolândia, a Cracolândia ela nunca vai deixar de existir, tá? Eu acho que tem que ficar bem claro isso, é uma questão que muitos se falam, eles não estão mais em tal determinado lugar. Na verdade, eles se espalhou em vários grupos, né? Lá dentro da própria Associação Resgate à Vida, a gente também tem pessoas que vêm de São Paulo para nós, através de um convênio que tem com o governo do estado de São Paulo, né? E agora, nesses últimos tempos, a gente acaba perguntando, onde você estava? Agora eu estava em tal lugar, mas tem outro lugar que está. Então, eles acabam falando e agora, para reorganizar isso, a forma que eles estão, então vai demorar um pouco, né, Mônica, para os projetos, para acessar novamente. Ela não acabou. Na verdade, assim, ela dispersou, foi para os bairros, né? Foi para outros lugares, né, Mônica? Então, assim, ela não vai deixar de existir. Que de uma certa forma interessante, porque pegando o gancho das entidades, quanto menor o atendimento, melhor o resultado. Então, de repente, esse espaçamento pode providenciar um melhor acolhimento, uma melhor situação. Mas o hub,
O antigo CRATOD, que era o Centro de Referência de Álcool e Droga, que hoje mudou para Hub, que hoje é comandado pelo Laranjeiras, também, Dr. Laranjeiras. E o que eles fizeram agora? Depois que dispersou a centralização, ele criou não seria, ele tem um nome, mas eu não me lembro agora. É como se fosse uma ambulância móvel. Então, nessa ambulância, né, eles vão lá, eles têm uma equipe multidisciplinar. Então, tem o médico, tem a enfermeira, tem o psicólogo, tem o serviço social, que vão lá. Eles triam? Não. Eles não fazem uma triagem, o que é extremamente importante. Instituições sem triagens, ela não consegue dar o encaminhamento adequado. Isso em qualquer circunstância. Não é só pegar ele, por exemplo, vamos supor assim, ó, nós temos uma casa de passagem, um albergue, alguma coisa, pega ele e manda. Isso que o Hub está fazendo. Ele vai lá, ele pega. Ah, esse vai para a casa de passagem, esse vai para o Hub, esse vai ser encaminhado para a CT, esse vai ficar em monitoramento. Então, eles não estão deixando mais esse processo de aglomeração. Não está sendo divulgado, porque não apareceu naquela reportagem, né? Não apareceu. Mas é uma ação que eles começaram. Eu acho que tem 1 mês ou 2. Né? Eu, em conversa com o pessoal da Samaritano, que é responsável para administrar hoje essa parceria que o governo tem com as comunidades terapêuticas, que chama Políticas Estaduais Antidrogas. Né? Era o antigo programa Recomeço. Eles falaram, não, isso tem que se tornar uma política. Porque antes era projeto, se tornou política. O projeto acaba. Isso, agora ele é política. Permanente. Ah, isso então, é interessante. Eles mudaram. Então vai ser uma política que vai ser perene. Desde, acho que já começou esse processo de mudança, já tem acho que 1 ano e meio. Que ainda não pegou, a gente está tão acostumado a falar programa Recomeço que fala. Mas a verdade hoje não, é política estadual antidrogas. Então, eles não deixam mais a centralização. O Hub localizou uma, aí eles já vão lá com esse atendimento móvel e faz o encaminhamento, aí recolhe. Só que tem o carro que já faz o transporte. Já viu lá, esse vai para o Hub, para onde vai, ele já encaminha. Só que o trabalho ele é um trabalho maior agora, né? Quando se estavam ali no fluxo, ficava mais fácil chegar neles, né? Agora vai ter que ter, como se diz, mais equipe, o trabalho... Já atenda, né? Já tem que ir à busca, né? Eu acho que foi hoje ou ontem, eu estava vendo a Folha de São Paulo colocou, eles estão dentro da favela de Paraisópolis. Eles chegaram na favela de Paraisópolis, aonde? Tem uma margem de um córrego lá, de uma área de esgoto, né? Eles montaram pequenos barracos perto dessa área, que já não tinha mais, né? E eles estão usando lá. Então, começa a aparecer, a mídia começa a ver e divulgar, então o trabalho tem que ser feito. Tem que ser né? feito. Tá certo. E aí entra essa questão, mas se a pessoa necessita, a pessoa... igual foi falado da maconha, né? Tudo se inicia na maconha. Primeiro você começa bebendo, depois você começa dando um trago, achando que não vai dar nada, depois você continua fumando, né? E a porta de entrada para as outras drogas. Né? E isso foi comigo e é com muitos outros. Né? Só que o grande problema é que a maconha, quando eu trabalhei durante esses 11 anos no Instituto Américo Bairral, eu tinha supervisão também com o Dr. Ronaldo Laranjeira, trabalhei também com outros psiquiatras também, muitos reconhecidos no meio da dependência química. Também tem uma grande pessoa também na área de dependência química aqui na nossa cidade, que é o Dr. Elias Ajube, que eu trabalhei, tive durante mais de 3 anos junto com ele dentro dos setores. Estava até agora falando de uma questão que eu lembrei dele, estava conversando, falando para a Mônica uma história, né? Porque a gente vive, né, histórias de vida lá e tem umas que a gente fala, não, é doideira contar isso, né? E tem umas que a gente dá risada aqui, né? É um momento de alegria e tudo mais. O Dr. Ronaldo sempre falava que se a gente legalizar a maconha, a gente vai criar uma fábrica de esquizofrênico, né? Puxa vida. E isso é uma tendência a acontecer, a gente discute muito isso das pessoas que vêm para um centro de tratamento voluntário, né? De livre e espontânea vontade, o comprometimento como já está. Quando a gente chega numa região central, às vezes aquela pessoa é vista como doida, louca. Mas quando você vai buscar saber o que aconteceu com ela, ela é esquizofrênica. Ela começou no uso da maconha. Né? E a esquizofrenia é algo que foge do controle se ele não tiver com a medicação. Na verdade, a esquizofrenia não tem cura. Ela não tem cura, ela pode ser estabilizada. Mas ninguém tem garantia que ele não vai ter um surto. Né? E aí,
como a Mônica falou, e eu sempre falo com a Nilza, será que a gente vai estar preparado? Está cada vez só, a gente tendo que ter cada vez mais programas de tratamento e vamos ter que ter mais programas psiquiátricos até para esse tipo de tratamento, né? Vejo muito nessa questão, falando na área da região central da nossa cidade, como nos bairros também, né? A população, muitos que estão ali, eles já desenvolveram algum transtorno psiquiátrico, né? E aí cabe... Tem o caso daquele rapaz da Rua 15, né, que vira e mexe apronta ali na Rua 15. Sim. É um caso desse. E tem outros casos, a gente falando na cidade, esses dias tá muito pessoal postando, uma senhora que fica num ponto de ônibus, que não aceita ajuda, né, na zona leste da cidade, né, o que está sendo feito. Cabe ao município intervir junto, né, com a OAB, junto com o Ministério Público, junto com o juiz, com o promotor, para esses tipos de caso acontecerem. Uma internação compulsória, né, determinada, né, por um juiz, ela demora mesmo, né? Para isso precisa ter uma equipe, como a Mônica falou, que isso já é uma realidade há muito tempo em cidades grandes. Então, mas é uma realidade que faz a triagem, vamos levar em consideração isso. Exato. Cadê os abrigos que vão acolher esses casos? Exato. Né? Cadê uma equipe socioassistencial que vai dar suporte para a família lidar com esses casos? Exato. Então, assim, nós não temos uma política, nós não temos nenhuma garantia de direitos que fala nessa área. E está se falando da liberação. Aí eu volto à pergunta. O recurso que vai pegar vai suprir isso? Porque nós já vimos esse modelo com o cigarro. Né? Tanto o cigarro quanto o álcool, a gente pode colocar. Uma vez que foi liberado, se tornou comum. Então, todo mundo... Era moda. Era moda. Moda. Sei lá, cigarrão, cerveja e tal. Era moda. Né? Muitos, né, o pessoal da década de 80, 70, 60, então nem se fala. Parece que um homem que se não tivesse um cigarro, ele não estava dentro da moda. Não, Hollywood, né? Isso, Hollywood. Precisa sair uma lei para proibir, né? Fumar em locais fechados. Né? Precisou. Aí nós tivemos um Serra que foi pichado por causa disso, né? Na época. Então aí, tem suporte? Aonde eles vão ser colocados? Aí acha assim, não tem aonde, vão começar a empurrar esses casos que necessitam de tratamentos exclusivos para instituições que não têm infraestrutura para absorver. Agora, vai judiar de quem? Da entidade que se vai se submeter a isso, né? E o paciente que não vai receber. Que vai ter o retorno. E é o tipo de perfil de paciente que ele faz o quê? Ele é um potencial suicida. Ele não pensa no que ele vai fazer. Ele perdeu a noção de realidade. Se ele surtar, como vai conter? Você vai num hospital psiquiátrico, né? A turma fala muito da lei antimanicomial. Exato. Né? Legal, né? Deixar a pessoa de depósito lá. Não, esses casos. Né? O hospital, antigamente era um depósito, vamos colocar assim. Eles também não recebiam um tratamento adequado. Mas ó, a gente saiu do extremismo de não dar nada para oferecer total vulnerabilidade. Então, eu pergunto, aonde vai esse recurso? O recurso eu não sei, mas a nossa terceira semana, ela vai nos ajudar nisso. Com certeza. Certo? Esse nosso debate da semana do Comate, da Semana Municipal de Prevenção, Combate ao Álcool, né, e Drogas, é que vai fazer diferença. Então, vamos voltar só a falar um pouquinho da semana. Vamos fechar. Quais são os dias que acontece? Vai lá, Nilza. Dia 21, né, que a gente vai fazer o evento na praça. Dia 23, a gente vai para a Câmara Municipal, onde vai ter as falas do presidente do Comad e do doutor Elias Ajub. Vai estar na Câmara Municipal falando um pouquinho sobre como a dependência química afeta a sociedade. Que esse é o tema esse ano da terceira semana, que em cima do que, né, Nilza, o Conselho viu, é o que hoje a sociedade, né, Mojimirim tá gritando, né? Como que está afetando a sociedade? Exatamente, mas também por causa das questões que inflamou a nossa cidade. Tem muito morador de rua. Morador de rua já existia na nossa cidade, é que começou a chegar o migrante de outros lugares, né? E aí é que se quer resposta. Então, tem morador de rua que está dentro dos próprios bairros, né? Que a gente fala, né? Que eles não desceram do meio do mato, dos cantos, para descer para a parte da central da cidade. Então, o Elias ele vem para falar essa questão mesmo,
no momento que eu divido minha fala com ele para ele falar sobre as consequências da dependência química e como que está afetando a sociedade, né, Nilce? A sociedade. Aí a gente vai para terça-feira, né, que é o evento no Centro Cultural, vai ser de manhã. O evento esse vai ser voltado para os alunos das escolas municipais, 3 escolas municipais aqui de Mogi Mirim, os alunos vão estar indo no Centro Cultural, só que lá a nossa abordagem vai ser de uma vida saudável. Nós vamos falar de esporte, né? Vai ser falado para os alunos o esporte, né, saudável, a gente vai ter o pugilista, né? Vamos ter o pessoal do projeto Arte da Luta, que vai estar lá, o Matheus e o Pedro, são campeões, né? São campeões. Vamos ter lá o Felipe Manara. Felipe Manara do tênis? Lembrando eu. Felipe Manara é medalha do Pan-Americano agora em Paris, né? De bronze. Ele é da nossa cidade, ele vai estar indo lá também falando. E né? vamos ter o Daniel Caparossi, que também ele é um lutador de Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Isso. E ele é campeão também. Então, assim, a abordagem com os alunos vai ser sobre essa visão, né? Eles são todos superações, né? Todos superaram um momento na vida deles, essa fase, e hoje são campeões pelo esporte. Eu acho que é muito importante essa luta, porque quando a gente iniciou, o nosso desejo sempre era buscar as escolas, de alguma forma, chegar lá na questão da escola. Porque eu, por exemplo, eu comecei na escola o uso mesmo, né? Eu comecei na escola, né? A curiosidade do uso. E aí quando a gente foi tentar o primeiro ano, né, o Luiz Dalbo, que é uma pessoa fantástica, né, que sempre acolheu e ajudou a gente, foi também uma pessoa, acho que para nós é a principal pessoa aí que ajuda a gente a realizar o evento. Sim. Que deu a mão no primeiro e está com nós até hoje, né? O Secretaria de Cultura e Turismo. A gente estava querendo fazer alguma coisa nisso, daí ele falou, vamos fazer com o Pontinho da Cultura, né? Então começamos com os alunos do Pontinho da Cultura. Aí no outro ano a gente falou, vamos tentar as revistas das Turma da Mônica para levar para as escolas. Aí a gente não conseguiu, né? Até um dia a gente até bateu um papo disso, né? E aí foi o segundo ano e continuamos com o Pontinho da Cultura. A gente falou, não, esse ano a gente tem que tentar alguma coisa. E aí a gente foi a secretária hoje da Educação, né? A José. Ela estava no conselho, né, o ano passado, daí a gente foi conversar com ela, ela falou, vamos fazer acontecer. E aí ela falou, aí a gente tem uma discussão, falou, vamos trazer o esporte nessa questão em si. E aí a gente procurou a Secretaria de Esporte, né, o GB, a Vivian, o pessoal lá, eles toparam, ajudaram a articular também as pessoas pra gente, né? E hoje a gente consegue realizar uma meta mesmo, né? Quantas crianças hoje a gente já tem confirmada, Nilza, podendo chegar depois? A gente tem 80 alunos já e pode chegar a 120. Então, nossa, a gente vai encher praticamente o Centro Cultural aí numa terça-feira de manhã. E a gente acredita que para nós é o começo de algo que vai ser grandioso dentro dos projetos do Comad. Bacana. Aí nós vamos na quarta-feira, vamos estar na feira, né? Feira noturna, vamos montar os estandes lá na feira. E na quinta-feira a gente fecha aqui na Associação Comercial com a palestra, né? Vamos ter a palestra com o Dr. Matheus Leite. Matheus Praça Leite, né? É isso aí. Olha. Vai estar falando também sobre a dependência química no meio da sociedade. Puxa, que bacana. Então, uma semana recheada de atividades para a gente fazer o combate ao álcool e à droga. Gente, esse foi o Assim Pode. Recebemos essas 3 pessoas incríveis. Eu gostaria que vocês deixassem um recado final para que as pessoas fiquem pensando no seu dia a dia. Primeiro agradecer o espaço, né, e deixar uma mensagem para todas as pessoas. Se tiver alguém em casa com problema, com álcool, com drogas, né, pode procurar a Casa do Conselho, vai ser orientado hoje dos locais que o município tem, que oferta tratamento, né, e que as pessoas que queiram dar oportunidade, as empresas, né, como o Nelson mesmo falou, né, de apoiar projetos sérios que hoje a gente tem na nossa cidade, né, que procurem também a associação comercial. O Nelson ele tem esse acesso com essas instituições e para a gente poder transformar cada vez uma sociedade melhor, né, mais saudável também e dar oportunidade para as pessoas.
Estou muito feliz, como presidente do conselho, de ter chegado até aqui, Nelson, de verdade, né? De a gente ter chegado nesse momento junto com vocês da associação, de estar aqui e a gente poder construir novos capítulos, né? Não só da semana, mas de futuros projetos, sempre pensando no próximo. A gente tem, eu costumo ouvir dizer, e eu acho que eu sou prova viva disso também, a Mônica também pode falar, que quando uma pessoa entra em recuperação, ela dá o melhor de si, muito, e aí a pessoa tem, como se fala, não só orgulho, ela fala, eu não troco ele por nada, né? Eu não quero que ele vá embora mais do meu local de trabalho. Então eu acho que é isso que precisa, dar oportunidade para as pessoas, sabe? Precisa muito. Então muito obrigado a você. Ó, conta com a gente aqui. Mônica? Quero agradecer a participação, o envolvimento de todos. E eu vou fazer uma pergunta para todos, né? Assim, qual é a minha participação do mal que eu me queixo? Né? Eu reclamo que tem um morador de rua, mas eu pergunto, e aí, qual é a minha participação nisso? Né? É só a minha vida? Cadê a solidariedade? A gente precisa de tudo isso, né? Então né? Qual é a minha participação no mal que eu me queixo? E agora, Nilza? Eu queria agradecer, né, da gente poder estar aqui. Só queria falar um pouquinho assim que eu faço a parte administrativa da Casa dos Conselhos. A coordenadora é a dona Cidinha, né? Ela não pôde estar presente, sim, mas eu estou aqui representando a casa. Foi muito bom estar aqui. Vamos voltar mais vezes, né? Porque quem não conhece a Casa dos Conselhos, ele faz parte da Prefeitura Municipal de Mojimirim, da Secretaria de Relações Institucionais, né? A casa tem 30 conselhos municipais, temos o Comad, temos outros 30 conselhos municipais que são administrados pela Casa dos Conselhos, onde as políticas públicas norteia, né? Ali a Casa dos Conselhos é pura política pública, né? De todos os lugares, criança, adolescente, idoso, jovem, mulher, patrimônio histórico, né? Saúde. Então, assim, a gente ficou muito contente quando recebeu o convite para estar aqui, né? Isso quer dizer que nós realmente estamos atingindo mais um degrau, né, no nosso evento do Comad. Sou bem entusiasta, acho que vai ser muito bom esse evento, ainda com a participação da Associação Comercial, com a participação das secretarias que estão apoiando a gente também, o município, a prefeitura que está apoiando. Eu acho que vai movimentar a sociedade de Mojimirim. Eu acho que o assunto é um assunto muito importante, é um assunto que, como a Mônica acabou de falar, qual é a nossa participação naquilo que está incomodando a gente, o que a gente pode fazer para transformar, né? Se a gente não pode fazer com atos, pelo menos a gente vai entender o porquê que tudo isso acontece. A gente entendendo o porquê que essas coisas acontecem, talvez melhore um pouquinho, né, a vida da gente, melhore um pouquinho a vida do outro, o olhar para o outro, né? O meu olhar, talvez, depois dessa semana, o meu olhar para aquela pessoa vai mudar. E é isso que a gente espera, é isso que o Comad quer. Depois que terminar esse evento, o olhar para com o outro mude. Muito bom. Eu quero agradecer. Esse foi mais um Assim Pode. E se você gostou desse bate-papo, não esqueça de anotar aí o seu sininho, marcar, curtir a nossa página para receber mais informações. Em breve, o Assim Pode voltará.